Faixa 15. Nono. A marcha. A casa grande das paineiras parecia uma tapera. A cada tempestade caía um pano de muro, estalava um caibro, as paredes deitavam barriga. Alvim parava no terreiro, contemplava a ruína e prometia a si mesmo que, na próxima safra, cuidaria da reforma. Mas o tempo corria. Depois que Laerte partira para São Paulo, a vida ali se tornara ainda mais apagada. Dona Ana passava os dias entre as mucamas, no arranjo caseiro, e o marido, desde manhã, andava pelas plantações a ver o trabalho dos negros. Só à noite, depois do café com quitanda, abria o jornal sobre a mesa e ali ficava a comentar os acontecimentos da província e da corte. Quando fazia bom tempo, ia para o alpendre e passava horas a matutar nas contas, espiando o ajuntamento escuro das senzalas. Um dia, Dona Ana, sobressaltada, foi acordá-lo das cismas. No quarto, já pronta para deitar-se, tinha ouvido pelo teto uns estalidos secos. Ao mesmo tempo, começaram a tombar na colcha bocados de terra e cacos de telha. A casa estava caindo. O marido correu ao quarto, acendeu outro candeeiro e se pôs a olhar para cima, observando a cumeeira, os caibros e as ripas, depois do que, pelo sim, pelo não, resolveu transportar a cama do casal para a alcova ao lado. Na manhã seguinte, mandou Salústio a Capivari, a fim de chamar um empreiteiro de obras. E dias depois, chegaram às paineiras diversos homens com escadas e sacos de ferramenta. Havia também entre eles um carpinteiro, a quem davam o nome de João Pacheco. Foram alojados na arrecadação. As obras começaram com o escândalo das pretas que não toleravam a entrada e saída de caixas de reboco, telhas, tijolos. Os pedreiros andavam por toda a casa sem pedir licença, arrastando sapatos grossos que tinham mais barro que sola. O chão estava encoscorado com 2 dedos de sujeira. Depois do jantar, os trabalhadores ficavam sentados na porta da arrecadação, pitando grossos cigarros de palha. Um deles, porém, o João Pacheco, preferia correr os pontos mais aprazíveis da fazenda. Viam-no no monjolo ou no pasto, onde todas as tardes o Salústio ia buscar o gado para recolher à mangueira. Num desses passeios, como por acaso, encontrou o moleque e travou conversa com ele. Pita? Pito, Deus lhe pague. Tirou o isqueiro de taquara com tampa de purunga e se pôs a lascar fogo com pachorra. É grande a negrada da senzala? Ao todo 28. Bem tratados? Tchê. Por que não deixam isto? Sabem que há gente trabalhando para a sua liberdade? Nhor, sim. Pois aproveitem, fujam todos da senzala e toquem para São Paulo, que o resto se há de arranjar. Mas quando? Qualquer dia. Previna os parceiros e por uma noite destas virá alguém dizer-lhe o que devem fazer. Verdade? Verdade. Longe ouviu-se a voz do senhor Alvim chamando o moleque. Ele partiu a correr. Depois dessa tarde, o pretinho e o carpinteiro encontraram-se muitas vezes. Nas conversas, chegaram a um entendimento sobre o abandono da fazenda. Tratava-se de uma fuga de maior envergadura. Naquele momento, em diversas propriedades, o movimento estava sendo preparado. A reforma da Casa Grande durou mais de uma semana. Na véspera da partida dos pedreiros, Salústio perguntou: E se eu conseguir chegar a São Paulo, a quem procurarei? Ao doutor Antônio Bento, na Redenção. Da parte de quem? Do Antônio Paciência. Mas não será preciso dirigir-se a ninguém. Seremos avisados da fuga e os caifazes tratarão de tudo. Os cocheiros, estudantes, empregados no comércio e tipógrafos são nossos amigos. Não seja essa a dúvida. O essencial é ir para a senzala e começar a obra, cumprindo as determinações que forem chegando. Despediram-se. Logo depois, numa carroça, com escadas e sacos de ferramenta, os pedreiros deixaram a fazenda.
A casa grande já oferecia maior segurança. Na frase de Genoveva estava que nem um chiqueiro. Durante muitos dias, ela e as outras pretas lavaram e esfregaram o chão empastado de reboco, onde se viam os rastros dos pedreiros. Mas a tranquilidade não voltou às paineiras. Todas as noites, depois do jantar, quando Alvim mergulhava na leitura da Província, o feitor batia palmas no alpendre e Genoveva ia dizer-lhe que entrasse. Boa noite, seu Antônio. Boa noite, Simão. Que novas nos traz? Não são muito boas. A senzala tá que é uma vespeira. Só se ouve um zum-zum. E você? Eu assunto, espiono, mas nada. Alvim deu um soco na mesa. E nas outras fazendas? Estive indagando por aí. A negrada anda alvoroçada. São eles? Eles quem? Os abolicionistas. Chegam a assaltar o quadrado e entrar nas senzalas para desencabeçar os pretos. Vai ver que algum dos tais já andou por aqui. Ah, isso não. Posso garantir. Mas de um dia para outro aparecem, você vai ver. Eu bato fogo. No dia seguinte, o zum-zum da senzala era tal que o Simão foi procurar a Alvim antes da hora habitual e lamentou-se. Já não conseguia ter mão na negrada. Pusera alguns negros a ferros, na esperança de uma confissão, mas viu que eles antes morreriam do que dariam com a língua nos dentes. Por outro lado, a atitude do velho Muge e de outros escravizados não era a mesma. Notava-se o esforço que eles faziam para não lhe saltarem ao pescoço, faca em punho, a fim de defender os parceiros atormentados. O fazendeiro resolveu agir. Todas as manhãs, antes de partir para o eito, o Simão distribuía uma pinga aos escravizados. Eles ficavam em fila no pátio da senzala e o feitor ia enchendo as canecas. Certo dia, foi o próprio Alvim fazer essa distribuição na esperança de apurar o que havia. Quando entrou no pátio, todos lhe deram louvado. Então ele tomou do garrafão de aguardente e, antes de distribuir a ração, falou-lhes. Estou informado de que alguns de vocês querem fugir. Se alguém me contar o que há com toda segurança, eu prometo a alforria. Esperou, ninguém se mexeu. Mordeu os lábios, sopitando o ódio, e se pôs novamente a falar. Se algum de vocês está disposto a fugir, não venha buscar a ração. Esperou, nada. Explicou melhor. Quem não vier buscar a ração é porque está preparado para a fuga. Os pretos se entreolharam, mas permaneceram mudos, quietos. Compreenderam? Sim, senhor, responderam diversas vozes. Sem poder descarregar o despeito sobre tanta gente, o senhor não se deu por vencido e, passando o garrafão para o feitor, ordenou-lhe que desse a ração do costume, mas aquela manhã nenhum dos escravos aceitou a aguardente. E na fazenda das paineiras, a situação se tornou de aberta rebeldia. Depois do almoço, diversos cavaleiros chegaram à porteira, pedindo licença para falar a Alvim. Tratava-se de reunir os fazendeiros da região, a fim de solicitar providências ao governo, pois estavam em vias de perder os escravizados e ainda, o que era pior, com a vida ameaçada. Foram recebidos e ficaram no alpendre, pois não caberiam na sala de visitas. Genoveva trouxe-lhes café. Depois da conversa, Alvim mandou Salústio encilhar o cavalo e acompanhou os homens, a fim de visitarem outras propriedades. À tarde ainda não tinha voltado. Dona Ana, cheia de cuidados, mandou chamar a Simão. O feitor apareceu, olhando muito para os lados. Ela viu logo que o homem, com seu todo de ferrabrás, não passava de um medroso. Estava pálido, de olhos inquietos, e a qualquer ruído levava maquinalmente a mão à garrucha. Depois de trocar algumas palavras com a mulher do patrão, tomou o caminho do pasto e desapareceu. Veio a noite. No pátio da senzala, os pretos acenderam uma fogueira. Dela só se viam o clarão e a coluna arruiviscada de fumo.
mas não cantavam nem faziam soar os instrumentos. Reinava um silêncio cheio de apreensões. Dona Ana fechou-se por dentro com trancas e tramelas e arrastou móveis contra a porta. Feito isso, cercada pelas mucamas de confiança, recolheu-se à sala do oratório e rezou diante do nicho iluminado. Muito tarde, ouviu o correr das varas e nas pedras do terreiro o passo de um cavalo ferrado. Dona Ana ergueu-se, abriu uma fresta da janela e espiou para fora. A noite estava clara e serena. Uma lua cristalina pairava sobre o munda, arrepiado de árvores. Alvim amarrava o cavalo no oitão, onde havia uma parasita. Depois, arrastando as esporas, subiu pelos degraus de pedra, entrando no alpendre. A mulher correu a abrir a porta, mas por precaução perguntou: "É você, Antoninho?" Sou eu. Abra! Ouviu-se o arrastar de móveis. A seguir, a porta abriu-se e ele entrou, de má sombra. "Que há de novo?" O marido coçou a barbicha e mostrou os dentes. A negrada está abandonando as fazendas. Eles vêm, pulam a cerca, entram na senzala e levantam os escravizados. No paiol grande mataram o feitor e içaram o corpo num mastro. Os pretos ajuntam-se nas estradas, formam bandos e entram nas fazendas a fim de arrebanhar os parceiros. Onde está o Simão? "O Simão?" Dona Ana riu nervosamente. "Eu o chamei aqui, mas ele nem pôde falar. Anda a ver almas do outro mundo pelos cantos. E nem bem tinha falado. Saiu depressa pelo pasto, afundando naquele capão." Ele era tão brabo. O fazendeiro esforçou-se por convencer a mulher de que àquela noite, pelo menos, não haveria nada a temer. Obrigou-a a acomodar-se no leito, acendeu a lamparina, que era uma gota de luz aos pés do crucifixo, tomou do candeeiro de querosene e voltou à cadeira de balanço, arrastada para junto da porta do alpendre. De quando em quando, abria um vão de porta e espiava a noite. O luar branqueava a paisagem. Um silêncio cheio de mistérios envolvia o pasto, o morro, a senzala. Só se ouvia, e isso quando o vento estava de feição, o bater do monjolo, o cair da golfada de água no inferno. De tempos a tempos, um cachorro perdido acuava uma sombra. A horas mortas, os latidos foram se aproximando da senzala. Que seria? Naturalmente, eram eles, os caifazes do Antônio Bento, que pulavam os quadrados e rompiam nos pátios das senzalas e diziam barbaridades numa língua de trapos. Pareceu-lhe ouvir algazarra, altercação, gritos lancinantes. Foi aos fundos da casa e tirou a espingarda que estava pendurada no canto. Pôs-se a examiná-la, puxou a vareta e introduziu-a pelo cano. A carga era de 4 dedos de pólvora, chumbo grosso. Voltou para o posto e abriu de novo a porta, a fim de ver se descobria algo de estranho. E estava a perquirir o terreiro quando Dona Ana surgiu no corredor, num largo roupão de folhos, a soluçar e a bradar-lhe: "Não, Antoninho, você não vai lá fora. Deixe que eles se matem, que se esfaqueiem. Deus Nosso Senhor nos há de livrar desses malditos." Segurou-o fortemente. Embalde, o marido explicou que não pretendia sair de casa, que abrira um vãozinho de porta para ver o que ocorria lá fora. O ruído estranho que se ouvia era o cavalo coçando-se no mourão. Encostou a espingarda num canto e reconduziu a esposa ao quarto. E lá ficaram sentados na beira da cama. À luz amarela da lamparina, viram passar a noite, com o ouvido à escuta, atentos aos rumores de toda a redondeza, onde o cachorro continuava a perseguir sombras. Ao arrepio da alvorada, Dona Ana descaiu para o canto e adormeceu. Estava com os olhos fundos, fortemente sombreados. A primeira claridade entrou pelas frestas da janela. Logo depois, lá para as bandas da cozinha, ouviram-se os passos moles da Genoveva, o estalido seco dos gravetos com que ela acendia o fogo. O fazendeiro dirigiu-se novamente à porta, abriu-a e entrou no alpendre.
O sol dourava a grenha verde do munda. A senzala aparecia iluminada por mais de uma fogueira. Na entrada iam e vinham pretos, alguns dos quais não eram de sua propriedade. Que fariam eles àquela hora? E estava a perguntar a si mesmo o que significava aquilo quando viu Genoveva e duas pretas saírem acompanhadas por mulheres desconhecidas em direção à estrada. Ao vê-lo, a preta ainda parou, talvez hesitante, mas depois saiu a correr para alcançar os parceiros. Uma cena atraiu a sua atenção. Terêncio, o velho que só naquela fazenda trabalhava há mais de 3 lustros, procurou ficar. Apoiado à porteira, pôs-se a falar, na sua língua. Os outros, indiferentes, iam tomando a dianteira. Foi quando Salústio, que parecia o chefe, parou lá longe e perguntou aos outros: O que é que esse velho está solando aí? Só então parecera notar o escravizado e seu discurso. O velho Muge correu para ele, segurou-o pelo braço e levou-o consigo, falando-lhe em patuá africano. Dentro de pouco, a senzala estava deserta e a estrada se estendia limpa, até perder-se por detrás dos morros. Alvim não teve coragem de procurar a mulher para contar-lhe o que acabava de ver. Foi ela quem, tendo descido à cozinha, voltava fora de si. Pobre Genoveva! O marido inquiriu-a com um olhar. Ela foi-se embora com os outros, mas deixou a mesa arrumada e o café pronto no bule de louça. Quando os pretos das paineiras chegaram à estrada real, já encontraram numerosos parceiros de outras fazendas. Os homens traziam a foice ao ombro. As mulheres, sem calcularem a distância a vencer, equilibravam na cabeça volumosas trouxas de roupa. Havia as que arrastavam moleques pela mão e as que sentavam à beira do caminho para dar de mamar aos filhos. Ouviam-se perguntas de grupo para grupo. Vocês são todos? Cadê os quilengues? Uma negrinha serelepe estatelou-se na estrada e ergueu os braços em postura hierática. Santa Rita, mãe dos impossíveis, olhe pra gente! E outra. Minha Nossa Senhora do Monte Serrat, eu prometo descer de joelho a Serra de Santos. Chamava-se Luzia e tinha uma história. Nascida em Santos, os senhores lhe haviam dado alforria muito cedo. Trabalhou, ganhou algum dinheiro e montou uma pensão onde se hospedavam rapazes do comércio. Dentro e pouco as suas economias já se elevavam a 2 ou 3 contos de réis. Certo dia, tomou-se de amores por um pensionista, cometa dos que viajavam incessantemente pelo interior. Este induziu-a a vender a pensão e a reunir os haveres para acompanhá-lo. Ela, dócil e confiante, obedeceu-o. Iriam para o interior, instalariam um hotel, casar-se-iam, seriam felizes. Acompanhou-o, e o rapaz, depois de gastar o que ela possuía, vendeu-a como escravizada numa fazenda. No dia seguinte, fez uma madrugada. A pobre passou o resto da vida com uma só preocupação, a de voltar para Santos. Quando lhe apareceu a oportunidade, fez uma promessa profunda como o seu desejo de liberdade e partiu com os outros. Os que estavam dispostos a chegar um dia puseram pé na estrada. Iam na frente, em grupo, gritando para trás, de quando em quando, palavras de incitamento. Mas paravam nos boqueirões dos caminhos. Se não encontravam gente à espera, como certamente fora combinado, mandavam mensageiros a fim de parlamentarem com as senzalas hesitantes. Uns voltavam rodeados de malungos numa algazarra, outros não voltavam mais. Dizia-se de boca para ouvido entre os retirantes que os emissários haviam sido assassinados ao transporem a porteira, e um sussurro se estendia pela negrada rarefeita. Mas, já adiante, na embocadura de um atalho de fazenda, os caminhantes eram recebidos por homens e mulheres que se punham a dançar no barro sulcado pelas rodas dos troles. Encontravam conhecidos, perguntavam pelos que não viam. E o Salústio? E o Terêncio?
Reuniam-se em grupos, apoiados no cabo das foices, afrouxando cigarros de palha. Assim, deixavam-se ficar no coice da retirada e depois, dando conta do atraso, se punham a caminhar com desembaraço. Passando pelas mulheres ajoujadas ao peso das trouxas, treliam, prontificavam-se a auxiliá-las no estirão. E lá iam. Os córregos, as laranjeiras perdidas, as roças da beira da estrada, marcavam interrupções da marcha. Uns iam para atrair os parceiros, outros para arrancar uma rama de mandioca. Ao meio-dia a massa estava densa. O sol vertical punha chispas na malacacheta pulverizada. As mães cortavam folhas de caeté e com elas resguardavam a cabeça dos filhos. Os primeiros estropiados, velhos e doentes, foram ficando pelos atalhos, que fugiam na direção dos morros. Defeccionavam com vergonha, dissimulando como quem pratica a ação má. Os parceiros não gastavam tempo a convencê-los da necessidade da fuga. Pensavam, certamente, que pessoas tão pusilânimes ou fracas teriam de desistir até o fim da aventurosa jornada. Tanto melhor se o faziam ali mesmo, sem dar trabalho aos demais. Na volta da estrada apareceu um rancho. A chusma, como formiga correição, fez rodamoinho no terreiro. Ó de casa! Quem é que mora aí? Pesou sobre todos o silêncio. Um cachorrinho latia assombrado dentre as touceiras de cana. Passarinhos esvoaçavam loucamente na gaiola pendurada à porta. Do teto subia um fiapo de fumaça. Alguém deu um pontapé na porta, que se abriu. No interior, de chão batido, estava uma preta velha ajoelhada diante do oratório. Vamos, minha mãe! Ela nem despregou os olhos do santo. Então, diante daquela pobre mulher, os fugitivos não tiveram palavras, deram de ombros e seguiram o caminho. Não se sabe como, mas ao cair da tarde, quando a soalheira amainou e a umidade dos brejos bateu-lhes no rosto, ouviu-se um ponteio de viola. Quem seria? Ninguém procurou saber. Por aquela altura já haviam sido pronunciados alguns nomes de escravizados que, pouco a pouco, iam assumindo a direção da marcha para a liberdade. O nome de Salústio foi ouvido em diversos passos. Entretanto, quando se lhe dirigiam, perguntando o que fazer para alimentar a tanta gente, ele se eximia de dar conselhos, que cada um tratasse de si e dos seus, pois aquilo não era passeio, mas a conquista da alforria. Noite entrante, a estrada ondulou pelo pendor de uma colina, de modo que os primeiros a chegar, olhando para trás, puderam ajuizar do relevo que estava tomando a aventura. O mó de gente que se estendia, primeiro densa, depois rarefeita, por uma extensão que orçava por meia légua. Arrastava-se lentamente, batida de lado pela luz quase horizontal que lhes afogueava o rosto. As bacias de folha, carregadas na cabeça sobre rodilhas, reverberavam. Um preto, cuja figura sobrelevava fortemente aos demais, pôs a mão em pala sobre os olhos e, admirando aquele êxodo, exclamou com orgulho: "Que salvada!" Os que o cercavam puseram-se a rir. Mais abaixo, um homem perguntou a outro: "Quem é aquele?" "É o Pio." A noite cheirava a laranja podre. Não havia lua, mas o céu alumiava de estrelas. O caminho fazia-se difícil. Com a seca, o barro se havia transformado em pedra, e os sulcos dos carros eram fundos como valas. Algumas mulheres aliviaram a carga, atirando para o lado o que julgavam supérfluo. Outras, com filhos, acomodavam-se nos ranchos desertos à beira da estrada, cujos habitantes haviam corrido para o mato às primeiras notícias da chegada dos quilombolas. No dia seguinte, ao sol do meio-dia, os escravos atravessaram uma cidade abandonada. Era Porto Feliz. À notícia da aproximação dos fugitivos, a população tinha fugido, deixando as casas como estavam. Pelas janelas baixas escancaradas, via-se o interior das residências. Reinava aí a escuridão como se fora noite.
Em algumas dessas casas ardiam velas diante dos oratórios. Cães assustados latiam junto às portas. No centro da praça principal ficava um chafariz. Foi logo cercado pelos que tinham sede, e eram muitos, mas a torneira estava seca, ou por causa da estiagem, ou porque os habitantes cainhassem água aos fugitivos. Ainda se discutia o caso quando, de uma tapera, começaram a partir tiros. As balas zuniam no ar ou ricocheteavam no chão, lascando fogo nas pedras. Ouviram-se gritos, lamentações de mulheres e crianças. A seguir, uma correria louca. É preciso resistir! Gritou Preto Pio. Então um grupo de homens decididos, de garrucha na mão, entrou de disparar para as bandas de onde vinham os tiros. Essa escaramuça durou algum tempo, o suficiente para os que haviam debandado se perdessem na primeira curva do caminho. Então Preto Pio comandou a retirada, levando ele nos braços um companheiro ferido, como quem carrega uma criança desacordada. Alcançou o bando à beira de um rio cujo pontilhão havia sido derrubado. A massa hesitava. Ele atravessou com água para cima da cintura e foi depor o ferido na outra margem. Depois, como o novo tiroteio começasse a pipocar na retaguarda, organizou de margem a margem do rio uma linha de homens com água pelo peito e que, assim, facilitavam a passagem de mulheres, velhos, estropiados e crianças. Do outro lado, determinou que 2 estropiados tomassem um atalho, conduzindo o ferido até o primeiro rancho, a fim de pedir socorro. Seria o que Deus quisesse, mas não se podia fazer outra coisa, e a marcha prosseguiu. Por essa altura, um nome havia sobrepujado aos demais. Era o do Preto Pio. Acabara por tornar-se a pessoa mais ouvida pelos fugitivos, por assim dizer, o chefe. Quem tinha uma ideia, uma dúvida, uma suspeita, ia procurá-lo na frente. Ele atendia a todos com a mesma serenidade. Era alto, reforçado, de ótimos dentes. Caminhava com uma foice às costas. De quando em quando, parava, apoiava-se no cabo da ferramenta e dava conselhos que, pouco a pouco, eram ouvidos como ordens. Numa hora qualquer de uma noite qualquer, determinou que parassem, a fim de que os retardatários não perdessem contato com o grosso da coluna. Encontravam-se numa planície coberta de mato, onde, em caso de ataque, poderiam mergulhar na capoeira, dispersando-se mais longe. Ao mesmo tempo, organizou o serviço de sentinelas, tanto para trás como para diante da estrada, a fim de evitar as surpresas dos habitantes daquela terra que os havia recebido a tiros, ou de algum destacamento mandado de Sorocaba, a fim de desbaratar os amotinados. Feito isso, entrou de correr o ajuntamento que se ia fazendo. Mulheres derreadas acomodavam-se na relva e dormiam. Meia dúzia de fogueiras atiravam as chamas para o céu. Dentro de pouco, ao redor delas, as violas faziam-se ouvir novamente e por pouco não se dançou. Mas o cansaço era profundo. Uns caíam para aqui, outros para ali. O sono chumbou-lhes os olhos e dormiam esquecendo a fadiga e a fome. Só um grupo de homens, sob o comando do Preto Pio, velou o sono dos que sonhavam com a liberdade. Quantos estariam ali? Durante o dia e parte da noite a marcha fora engrossada por diversos bandos, mas ao mesmo tempo numerosos haviam sido os estropiamentos, as defecções. Mentalmente fazia as contas. Muitos dos que se ajuntavam aqui se apartavam mais adiante. Havia uma contínua substituição. Quantos dos que partiram no primeiro momento ainda estariam ali? E nessas conjecturas adormeceu de chofre, como quem mergulha. Ao alvorecer, debruçou-se sobre ele um homem alumiado por um tição. Ergueu-se assustado. Era Salústio, seu auxiliar, que lhe dava notícia do estado dos retirantes. Pio deu ordens, mandou gente nas 2 direções da estrada e, logo depois, com redobrado entusiasmo, os negros retomaram a marcha. Mais adiante, no alto de raspada colina,
Pio se pôs a observar o conjunto para avaliar o número dos que o seguiam. Quase não pôde acreditar nos próprios olhos. A legião de fugitivos, sem motivo que o explicasse, havia crescido muito durante a noite. De onde teria chegado tanta gente? E ainda estava imerso em tais pensamentos quando a atenção lhe foi chamada para o ponto em que o caminho se perdia em curvas. Ali, debaixo de uma árvore escura, estacionavam diversos cavalheiros. Quantos? Contou-os melhor. 4. Ainda não era a força que vinha barrar a passagem dos escravizados. Talvez homens armados pelos fazendeiros para lhes dar caça. Transmitia essa opinião aos que o cercavam quando os cavalheiros, lá embaixo, verificando ser de fato a negrada que se aproximava, fizeram uma volta e partiram a galope para as bandas de Itu. Pio considerou e disse: Preparem-se, que aí vem bala. Ao mesmo tempo, desviou a coluna da estrada real, encaminhando-a a um de fundo pelo atalho mais próximo, de modo a atravessar aquela cidade não pelo centro, como fora sua intenção, mas pelos bairros, onde havia casebres e cercas de sitiocas. Assim procedendo, perdia certamente o auxílio dos abolicionistas que, segundo informações, ali se encontravam em grande número, dispostos a proteger e amparar aos fugitivos, mas, por outro lado, punha-os a salvo de alguma resistência preparada pelos inimigos. Naturalmente, esse plano foi logo comunicado à cidade, porque 1 hora depois, quando alcançou as primeiras casas, do lado norte, recebeu por um Caifás o aviso de que a coluna era esperada por uma força policial destacada, em ponto estratégico. Pio chamou os homens, conversou com eles e depois, virando-se para o mensageiro que se conservava perto, perguntou-lhe: E os Caifazes, que estão fazendo a nosso favor? Estão falando aos soldados. Então Pio virou-se para a massa e gritou: Pra frente, negrada! É a liberdade! Os escravizados abaixaram a cabeça e seguiram-no com passo firme. Quando alcançaram a estrada, deixaram a fila e, instintivamente, foram se ajuntando num grande bolo que rustia os andrajos nos espinhos das cercas. Essa mó de gente tornou-se compacta e a marcha ia se fazendo mais lenta à medida que avançava. Quase inesperadamente, desembocou em grande praça onde havia uma capela. Atrás do templo, via-se muita gente reunida. Soldados de fuzil na mão e rapazes de gravata borboleta pareciam altercar. Havia um monte de tábuas novas para embarque, e ao lado, um negro de paletó sobre a pele parecia observar a cena. Quando começaram a passar os primeiros magotes de negros, encolhidos, olhando ansiosamente os homens armados, o sargento do destacamento deu voz de mando e as praças se deitaram na grama, apontando as armas para a estrada cheia de cochichos e de apelos. O sargento era um pardo idoso de rosto largo. Sentido! Nesse momento, o negro sem camisa já havia subido para o monte de tábuas e, com uma voz do outro mundo, interpelou o sargento, naturalmente seu conhecido. Que é isso, Bastião? Não faça fogo contra esses pobres desgraçados da nossa raça que vão fugindo do cativeiro. Você não tem mulher? Não tem filhos? Não tem irmãos? O sargento ficou atarantado. O homem sem camisa, então, atirou-lhe por cima o último argumento. Se você fizer fogo contra essa gente, pode bem matar seu irmão. Os soldados continuavam a dormir na pontaria, mas inutilmente. Lá embaixo, espremidos uns contra os outros, os fugitivos iam passando. Com a demora, restabeleceu-se a confiança, e dentro em pouco, não se sabe como, começaram a aparecer cestas de pão, enfiadas de chouriços e de linguiça, cachos de bananas, tudo quanto o povo miúdo pôde dar àquela marcha da liberdade. Logo depois, as praças ficaram movimentadas. Uma banda de música saiu não se sabe de onde e percorreu as ruas,
visitando os chefes republicanos e abolicionistas. A alta noite ainda se ouvia pelos confins da cidade. Viva o Sargento Bastião! Viva o destacamento de Itu! E longe, muito longe, ao clarão das fogueiras, os retirantes se abarrancavam para descansar o resto da noite. Mais um dia de marcha. Mais uma noite à luz das estrelas. No alvorecer de um domingo, começaram a encontrar sitiocas a ouvir apitos de fábricas. Avizinhavam-se de uma grande cidade. As primeiras casas que encontraram estavam abandonadas e desertas. Não tocaram em coisa alguma. Mais adiante, estendia-se um cerrado milharal todo apendoado. O vento leve da manhã tirava daquele mar de verdura harmonias de águas distantes. A pretinha Tantã correu à frente dos parceiros e, estacando diante de Pio, exclamou: Estemo com fome! Queremos comer! Aí tá ceio de milho verde! Atrás da pretinha ecoou um clamor de famintos. Preto Pio encostou-se no cabo da foice e sentenciou: Pois vamos colher. Um grupo de homens, entre os quais estavam Salústio e Muge, mergulhou no milharal, abatendo espigas. O dono da roça, que não havia fugido para defender a plantação, apareceu atrás de uma cerca e, sem poder conter-se diante da invasão, começou a gritar: O meu milho! O meu milho! Os escravizados que tinham iniciado a colheita estacaram, interditos. Os que iam chegando rodearam Pio, esperando uma palavra de sua boca. O chefe pensou um pouco e depois apresentou as razões ao sitiante. Preto plantou, preto comeu. A turba, com o instinto do ritmo, pôs-se a repetir surdamente: preto plantou, preto comeu. Preto plantou, preto comeu. E aquele cantochão estendeu-se pela estrada, obra de uma légua, rolando por vales e colinas. Nessa mesma tarde, no alto de um montículo, Pio descortinou a cidade de Sorocaba. Então, como havia agido dias antes, fez que os escravizados tomassem atalhos e contornassem, muito por fora, a urbe rica e brilhante, onde, com certeza, os fazendeiros tinham cavado trincheira e armado gente.